E hoje vamos ter um programa ao som de tiros e de todo o terreno. Este é o Quatro Tempos. Seja bem-vindo. As vantagens de um 4x4 é que com ele vamos a sítios onde não iríamos com um automóvel normal. Pois bem, o Dacia Duster 4x4 é um desses automóveis criados à medida dos caminhos velhos, como se diz por estas bandas. E de facto, o Duster 4x4 permite chegar a esses sítios pelos tais caminhos velhos, como o são os que nos levam ao coração das minas de São Domingos. O que nos transporta é um SUV, em que o principal argumento de venda é o preço, menos de 25 mil euros para a versão totalmente equipada. Regressemos aos caminhos velhos das minas de São Domingos. Aqui encontra-se uma paisagem bem à medida das capacidades de fora de estrada evidenciadas pelo SUV da Dacia. Com uma distância ao solo adequada e bons ângulos de ataque e de saída, o Duster revela verdadeiras capacidades de todo o terreno. Para tal, contribuem as medidas de 4,31 m de comprido por 1,82 m de largura e ainda a altura ao solo de 210 mm, torna-se possível graças às jantes de 16 polegadas. Realçar os 30 graus de ângulo de ataque, os 23 para o ventral e os 36 graus para o ângulo de saída. O peso é de 1.250 kg nesta versão 4x4. A estrutura permite-lhe enfrentar naturalmente todas as condições de estrada e de caminhos. O Dacia Duster beneficia de uma nova caixa manual de 6 velocidades e de um comando 4x4 intuitivo que lhe assegura a agilidade e contribui para otimizar o seu desempenho em fora de estrada. O comando é encontrado na consola central, um botão que se roda para selecionar o tipo de tração 4x2, dianteira, ou 4x4 integral, ou ainda a posição lock, que faz uma distribuição de 50% de potência para cada um dos dois eixos. E qual é o principal argumento de venda do Dacia Duster 4x4? O preço. Um SUV, tração integral, com espaço QB atrás, com pele, 24 mil euros. Porquê? Porque no fundo a Dacia encontrou uma forma barata de fazer as coisas. Por exemplo, a abertura dos vidros é feita aqui na consola central e não na porta. O que é que isso permite? Que não haja passagem de cabelagens de um lado para o outro e, portanto, tudo fica mais barato. E depois há uma série de elementos, como por exemplo a abertura do respirador do ar-condicionado, que vem herdada do Megane. No fundo, este carro recicla ou vai buscar uma série de outras peças, de outros componentes que deixaram de ser usados e assim têm uma vida um pouco mais longa e permitem que este seja um SUV verdadeiramente low cost. O interior é amplo e prático. O habitáculo acolhe 5 passageiros e disponibiliza até 475 litros de volume de bagageira. Com o banco traseiro rebatido, o espaço disponível atinge os 1.636 litros. A tração é integral, já dissemos, e o motor disponibiliza 110 cavalos. Em comparação com outros SUVs, o Dacia Duster 4x4 leva uma grande vantagem, o preço. No fundo, esta versão está disponível ao público por valores ainda mais baixos que os automóveis semelhantes, mas apenas com tração 4x2.
Já vimos que, sob o ponto de vista de construção, há que ser prático, colocar os elementos necessários de forma a evitar cabos e outros apêndices desnecessários. Depois há que ir buscar o que já está feito para fazer de novo e dessa forma se consegue que o Dacia Duster 4x4 tenha um valor de venda ao público que se inicia nos 23.800 euros. Portanto, este é o modelo super equipado. 24.600 euros é o preço de base deste pequeno SUV. Pequeno só no preço. Tem capacidades do terreno QB, não tem redutoras. No entanto, tem uma primeira que é sobredesmultiplicada, uma primeira que é bastante curta, que resolve uma série de problemas. Logicamente que isto não é um Willys, um MM, não, longe disso. A ideia é que isto seja de facto um SUV. E como é que um SUV consegue ser tão barato? Porque vai buscar uma série de componentes aos irmãos mais velhos. A plataforma é Renault Clio, o motor é o 1500 diesel, que também já foi usado no Clio, a transmissão é herdada da Nissan. Mas o saber da Nissan foi também aplicado às suspensões. A saber, na frente, eixo tipo pseudo-MacPherson, com braços triangulares, reforçado para responder a uma utilização em todo o terreno. Atrás, o eixo multibraço foi desenvolvido especificamente para o Duster. Realce que este modelo assenta na plataforma B0 Logan, já com créditos reconhecidos na Nissan. O motor é, portanto, o bloco de 1461 cm3, diesel, sobrealimentado com um turbo que desenvolve 110 cavalos às 4.000 rotações por minuto e um binário de 240 Nm às 1.750. Este motor, o 1.5 DCI, dispõe de um sistema de injeção direta Common Rail de segunda geração que permite a otimização de consumos com um óbvio benefício para o rendimento do motor. Em termos de performance, são anunciados os 0 a 100 batidos em 12 segundos e meio e uma velocidade máxima de 168 km por hora. A nível de consumos, a marca anuncia 5,6 litros aos 100 em ciclo misto. O motor DCI 110 responde à norma Euro 5, estando equipado com um filtro de partículas. Este motor permite assim ao Dacia Duster um nível de emissões particularmente eficiente para um veículo todo-terreno, 145 gramas de dióxido de carbono por quilómetro percorrido. Em termos de segurança ativa, este modelo, o testado, recebe o sistema ABS Bosch 8.1 com repartidor eletrónico de travagem, EBV, assistência à travagem de emergência, EBA, e na versão testada dispõe ainda do controle dinâmico de condução, ESC, completado pelo controle de sobreviragem, CSV, e de antipatinagem, ASR. A estes juntam-se os sistemas de segurança passivos de série, airbags frontais e cintos de segurança 3 apoios com limitador de esforço e pretensores pirotécnicos. Neste incluem-se ainda os 2 airbags laterais, cabeça-tórax, que se acrescentam aos airbags de condutor e passageiro existentes nas outras versões. O preço de venda do Dacia Duster inicia-se nos 15.900 euros e termina nos 24.600 da versão testada, a 110, Comfort Cuir 4x4. Ou como diriam os ingleses, good value for money. A Dacia foi fundada na Roménia. Inicialmente produzia Renaults sob licença. Posteriormente, a marca francesa comprou uma participação e atualmente é a dona por inteiro desta marca, que já tem identidade própria. A Dácia recebe o nome da região onde está sediada desde 1966. A terra dos Dácios, povo que foi conquistado pelos romanos no ano 106 da nossa era, corresponde ao território atualmente ocupado pela Moldávia e pela Roménia. A
A marca de automóveis foi fundada com o nome de Usina Autoturismo e Pitesti, UAP. A fábrica da Dacia, principal, foi construída em 1968 em Colli Bacci, atualmente chamada Mioveni. A Dacia comprou os direitos de produção, a tecnologia e o know-how para produzir automóveis à Renault. O primeiro modelo produzido foi o Dacia 1100, um Renault 8 produzido na Roménia sob licença. De 1968 a 1972, cerca de 44 mil foram produzidos. No início de 1970, o R8 Dacia 1100 recebia um facelift. Era também produzido, mas em muito menor quantidade, o 1.1S, com faróis duplos e um motor modificado mais potente, que buscava inspiração no Gordini. Era fundamentalmente utilizado pela polícia e, em alguns casos, em competição. Na década de 70 apareceram outras versões. O 1300 era acompanhado pelo 1300L, ou Lux, e o 1301 Lux Super, com rádio, aquecimento, espelhos retrovisores em ambos os lados e um acabamento mais luxuoso. Esta versão foi reservada para os membros do Partido Comunista. Em 1973 aparecia a 1300 Break. Em 75, o Dacia 1302 Pickup foi lançado no mercado. Esta série manteve-se até 1982. No início de 1980 apareceu o Dacia 2000. No fundo, era um Renault 20. Um luxo disponível em azul ou preto e apenas para esses mesmo, os membros do partido, e não para todos. Entretanto, o Dacia 1300, tendo o Renault 12 como base, inicia a produção ainda em 1975 e mantém-se quase até à década de 90, com as evoluções de 1310 e 1320. Bem, saltemos até à atualidade. Para trás ficam os tempos de economia controlada pelo Estado e de qualquer modelo poder ser comprado independentemente da cor do cartão do partido. Chegamos ao final da década de 90, ao mercado livre, e o grupo Renault, que já tinha uma participação na marca, comprou o restante. Inicialmente, os planos da marca do Losango passavam por estabelecer na Roménia uma plataforma de desenvolvimento de negócio para a Europa Central e Oriental. Nesta altura aparecem modelos como o Supernova ou o Dacia Solenza. Com eles chegam luxos impensáveis uma década antes: ar-condicionado, vidros de comando elétrico e até leitores de CD. Em 2004 foi lançado o Dacia Logan, aquele que é o mais bem-sucedido modelo da marca romena. Imediatamente se tornou num sucesso de vendas nos mercados leste-europeus. Dotado de uma boa relação qualidade-preço, rapidamente as atenções dos mercados ocidentais se viraram para o modelo romeno. Ao Logan juntaram-se o Sandero e o nosso conhecido Duster. Até 2010, ano em que este SUV foi lançado, foram produzidas quase 350 mil unidades destes três modelos. Oh! O nosso convidado começou a correr em rallies em 1981. Quem não se lembra de um score vermelho com publicidade da Rodin? Esse mesmo, José Miguel Leite Faria, que deixa os automóveis e agora dedicou-se aos tiros. José Miguel, antes de mais, muito obrigado por aceitares o convite. Hoje vamos experimentar um Dacia Duster, mas vamos falar um bocadinho da tua mudança dos automóveis para o tiro ao prato. Como é que isto foi? Foi um bocadinho a terapia de substituição. Eu estava habituado a fazer todos os fins de semana ou corridas ou treinos nos automóveis, e foi uma maneira de eu ocupar o meu tempo ao fim de semana com um desporto que é bastante agradável, é bastante saudável e que me tem dado bastante bem. Mas hoje vamos falar fundamentalmente de automóveis. Começaste em 81, já disse, um Score, Grupo 2, um RS 2000. Exato. E daí para a frente? Daí para a frente, depois evoluímos para um Score de Grupo 4, depois foi a vez de um Sierra de Grupo N,
um Sierra Cosworth. Esse mesmo carro evoluiu para um Sierra de Grupo A, depois para um 4 rodas motrices também Sierra, e finalmente acabei com um Score Cosworth de 4 rodas motrizes no ano de 1996. Tu basicamente apanhaste os anos de ouro dos ralis, aqueles anos 80, início dos anos 90, foram anos fantásticos, quer para o nacional, quer para o internacional. Foram. Eu sinto-me privilegiado e agora, cada vez que revejo essas imagens, quanto mais as revejo, e agora com as novas tecnologias do Facebook e do YouTube, elas começam a aparecer com mais frequência, dou conta do quão privilegiado fui em ter feito o desporto que gosto e que gostava e gosto naquela altura. Foi realmente um prazer enorme e uma sorte espantosa. Desde 81 até meados dos anos 90, passaste por vários carros. Qual foi aquele que te marcou mais? O que me marcou mais foi, sem dúvida, o Score RS do Grupo 4. Era um carro de fábrica, era um carro bem feito, era um carro que tinha tudo para andar depressa nessa altura e era um carro que principalmente marcava a diferença para os carros de estrada. Era um carro que tinha 240 cavalos, quando um carro de estrada desportivo só tinha 110 e, portanto, havia uma diferença enorme. Aliás, eu posso-te confidenciar que a primeira vez que guiei o carro eu disse eu acho que nunca mais vou conseguir guiar isto depressa. Foi a minha primeira reação, portanto foi o carro que mais me marcou, sem dúvida. Ao longo destes anos, campeonatos, provas, qual foi o teu momento mais marcante? Talvez o título de campeão nacional de Grupo N fosse digamos, o título que me marcou mais, embora o melhor português no Rally de Portugal em 1985, sexto da geral, também foi um resultado importante, e até o último resultado que consegui no Rally de Portugal, um terceiro lugar à geral em 1996, também foi, penso, um ponto alto da carreira. Ao longo destes anos fizeste muitas classificativas em terra e, portanto, o desafio que eu te lanço hoje é, por assim dizer, voltares à terra. Vamos pegar no Dacia Duster e gostaria de saber o que é que achas do carro. Com certeza, vamos experimentar, vai ser um prazer. O comportamento do carro, principalmente na terra, é bastante aceitável. A distância ao solo do carro permite realmente que este se desloque, mesmo em pisos muito irregulares, como o que estamos agora a atravessar, sem qualquer dificuldade. Ao mesmo tempo, a insonorização é boa e o conforto não é de maneira nenhuma afetado pelas características, digamos, de todo terreno deste carro. A direção é bastante precisa, a caixa de velocidades tem uma primeira bastante curta que permite, de alguma maneira, suprir a falta das redutoras, e o espaço na bagageira é amplo para quem realmente quer praticar atividades outdoor e precisa de uma bagageira ampla. Na estrada alcatroada, o Dacia Duster 4WD porta-se praticamente como um automóvel ligeiro, que é, e realmente não é muito penalizado pela altura e pela dureza das suspensões. Este SUV é uma alegre surpresa e pelo preço que tem, realmente é um bom valor, ou como diriam os ingleses, um good value for money. É algo que realmente a marca dá bastante para o preço que o carro tem. Penso que será uma boa escolha para quem tem uma vida ativa, mas também precisa de um carro utilitário durante o dia a dia. O Dacia Duster tem também uma versão de corrida, mas de corridas especiais, sobre gelo. Chama-se Troféu Andros e o piloto de serviço é Alain Prost, esse mesmo, Le Professeur. O Dacia Duster compete no Troféu Andros pelo segundo ano consecutivo. A época de 2010-2011 terminou da melhor forma, com uma vitória na prova extracampeonato que teve lugar no Estádio de França, em Paris. O resultado foi uma espécie de prémio de consolação, pois Alain Prost, esse mesmo, o professor, terminou o campeonato em segundo.
O Dacia Duster Ice, construído especialmente para o troféu Andros, em que os automóveis competem em pistas de gelo, tal como todos os outros participantes, sofre profundas alterações para ser competitivo. A carroceria é praticamente igual à do carro todos os dias, mas é de fibra de vidro e esconde um chassi tubular criado para a competição. As suspensões são do tipo duplo triângulo sobreposto com amortecedores de longo curso. O motor diesel de 110 cavalos que equipa o Duster 4x4 é substituído por um V6 de 24 válvulas com 3 litros de cilindrada a gasolina e que desenvolve uns bons 350 cavalos às 7.500 rotações por minuto. Além disso, está colocado de forma central, atrás do piloto. Este bloco chega diretamente da Renault Sport Technology. Face à época de 2009-2010, os técnicos franceses trabalharam neste motor com vista a conseguirem mais binário em regimes mais baixos, permitindo assim aumentar a faixa de utilização do motor. Quanto à caixa, é de 6 velocidades, com um comando sequencial e desenvolvida pela SADEV. Toda a transmissão está criada de acordo com as difíceis condições de aderência que as pistas de gelo proporcionam. Os diferenciais são assim igualmente alvo de muito trabalho. No fundo, tudo está pensado para as longas derrapagens nas pistas de gelo. Mas a cereja no topo do bolo, em termos de alterações, são as 4 rodas direcionais que o Duster Ice possui. Mas quem também teve que sofrer muitas alterações foi Alain Prost. Alterações em termos de estilo de condução, está-se mesmo a ver. Alain Prost iniciou-se no troféu Andros em janeiro de 2003. Logo nessa altura, teve estatuto de estrela graças à carreira na Fórmula 1, onde foi campeão por 4 vezes. A primeira vitória no troféu Andros aconteceu logo em dezembro de 2003. Desde então venceu 15 corridas, foi campeão por 2 vezes e nesta época terminou em segundo. L'association Alain Prost de Dacia aurait pu faire sourire. Aujourd'hui, personne n'a souri. Donc c'est déjà dans l'objectif, déjà une victoire en elle-même. La glace, c'est pas toujours une science tout à fait exacte, mais en tout cas, on est régulier, on est bien armé cette année, donc on va dire premier ou deuxième encore, mais avec une petite préférence pour la première place. Hoje andamos aos tiros com o José Miguel Leite Faria, o nosso piloto convidado. Ficamos também a saber tudo sobre o Dacia Duster. Para a semana volto a estar consigo, com mais carros e com mais paixão automóvel. Até lá, fique bem.